Esse é o podcast que ninguém pediu. Esse é o podcast que ninguém vai ouvir. Temporada 3, episódio 7. Consumindo conteúdos aleatórios por aí. E aí, meus queridos e caros ouvintes do incrível podcast que ninguém pediu. No episódio de hoje, eu vou fazer um apanhado das minhas lives que eu fiz durante essa semana. Para quem não me segue no Instagram, que é @adriano.sintra, eu sugiro que vá lá me seguir. Todo dia à noite a gente tem um encontrinho de mais ou menos 1 hora, no qual eu abro o meu navegador, eu coloco o Instagram, eu coloco o site do UOL, eu coloco o YouTube e abro conteúdos aleatórios e falo na cabeça de vocês. Essa semana eu também acabei gravando algumas demos da minha banda nova, Queen Bees. Eu coloquei alguns trechos aqui para vocês ouvirem. E é isso, vamos começar. O primeiro assunto que eu vou falar é a respeito do filme Obsessão. Eu não sei se ainda está em cartaz, mas eu vou começar por ele. Vamos lá. Então, o que a gente ia falar hoje mesmo? Vamos falar, já eu quero começar falando do filme que eu fui ver, aquele Obsessão. A minha crítica do filme, pode ver que é legal. Assim, eu odeio cinema e eu só vou ao cinema ver filme de terror. Daí, o ano passado, o melhor filme de terror que eu vi foi aquele Hora do Mal, Weapons, que é muito bom, gostei muito, que era daquela véia lá com a franjinha vermelha. Daí o outro filme de terror bom que eu vi o ano passado, aquele Faça Ela Voltar. Todos os outros filmes de terror do ano passado foram ruins. E esse ano eu vi aquele filme, que não é bem um filme de terror, era um filme meio slasher do Tarantino, Eles Vão Te Matar. Fui meio sem esperar nada e gostei. E daí eu até indiquei para umas pessoas irem assistir e já tinha saído de cartaz. Daí esse Obsessão eu achei bem legal. Achei que eu ia ficar irritado por causa da história, que é uma história de uma pessoa romântica que quer que uma mina do trabalho dele fique apaixonada por ele. Daí ele vai numa loja de gente mística, tipo essas lojas que vende cristal, essas bobagens aí, e ele compra um negocinho que vem dentro de um pacotinho super bonitinho, triangular assim, que é um galho que ele faz um desejo e quebra, e esse desejo se concretiza. E daí ele pede pra a mina do trabalho dele amar ele mais que qualquer pessoa no mundo. E daí, obviamente, a mina vira uma psicopata, além de que parece que ela vira um demônio, assim. Ele fica meio culpado que ele fez aquilo com ela, mas daí ele vai lá, fica transando com ela, mas ela fica cada vez mais psicopata, esquisita. Ela dá uns gritos às vezes, assim. Mas o filme não fica explicando muito as coisas, isso que eu achei legal. O cara quebrou, fez um desejo e aconteceu. De noite ela fica escondida na sombra do quarto, fica se mexendo igual uma assombração, assim. Isso que é legal nesse filme. Porque ele não tem muito efeito especial, ele não tem muito esse aspecto do paranormal, mas dá muitos sustos, assim. Eles trabalham junto no mesmo lugar e daí no dia que ela vai ficar em casa, ela fica em pé, assim, daí ela se mija, se caga e fica na mesma posição até ele voltar. E daí ele acha no carro dele o pacotinho onde veio o negocinho que ele quebrou, e tem um telefone. E daí ele liga. O cara fala pra ele assim, mas você quer registrar um pedido de cancelamento do desejo? Daí ele fala, quero. Daí o cara fala assim, não dá. A única maneira de você terminar isso é se você morrer. Aí ele fica todo assim, ai meu Deus, vou ter que me matar, né? Daí o cara fala assim, você quer falar com ela? Com a Nick, né? Que é a pessoa. E daí parece que a alma da menina tá lá com o cara. Isso é a única parte esquisita, assim, que eu achei que nem precisava muito. Tem também uma hora que eles estão na cama e a demônia lá, a Nick, tá dormindo e ela começa a falar como se fosse a mina mesmo. E ela fica assim, ai, me mata, aproveita que ela tá dormindo, me mata. Daí ele diz, mas qual que é o problema de ficar comigo? Daí ela fala assim, eu nunca fiquei com você. Daí entender que, tipo, aquela pessoa que tá lá não é ela, é um demônio, sei lá o que é. O fim do filme dá meio raiva, mas não por ser um final babaca, porque não é um final babaca, é um final até aceitável, assim,
mas dá raiva, porque eu vou contar, tá? Se você não quiser saber. Lá no trabalho, eles trabalham numa loja de instrumento, tipo um guitar shop da cidade deles lá. E daí tem esse cara, tem essa mina que ele quer pegar, daí tem a filha do dono da loja, que na verdade essa filha do dono da loja é afim dele, mas ele não quer ficar com ela, ele queria ficar com a outra gostosa. E tem o amigo dele. O maior jumpscare do filme, que eu sabia que ia acontecer, é essa hora aí que a demônia lá tá dormindo, ele levanta assim, meio sorrateiramente, porque ele recebeu uma mensagem no celular às 2:30 da manhã da outra mina do trabalho dele, que é filha do dono da loja de guitarra lá. Falou assim, vem aqui me encontrar porque eu tenho uma coisa pra te falar. E obviamente, o que ela vai falar? Obviamente ela vai falar que ela é afim dele. E daí tem um drama também lá da faculdade, que ela tá tentando passar, foda-se. Ele vai encontrar com essa mina na rua e entra no carro dela. E daí fica tocando uma música mó bonitinha, assim, de amor, não sei o que. E eles ficam lá conversando, eles têm uma conexão. Daí você até fala assim, ele vai se apaixonar por ela. Obviamente que a demônia chega, quebra a janela do carro, pega uma pedra e pá, na cara da menina, mata a menina. Já morreu uma pessoa. E aí, era o grande momento. Se esse cara queria se livrar da maluca, era só ele sair correndo, gritando, polícia, polícia. Ia chegar a polícia, ia prender essa demônia, a demônia ia presa por assassinato, ele tava livre dela. Mas, obviamente, que não, que é um filme, né? E daí não pode fazer isso. O que acontece? Ele vai ajudar a demônia lá a assumir o corpo da menina, que não faz o menor sentido. Daí é uma coisa assim, porque é de madrugada, mas daí ele corre pra lojinha mística lá e compra os últimos 3 coisinhos assim de quebrar. Ele tenta quebrar um e obviamente não consegue, porque é só um desejo por pessoa. Ele vai na casa do amigo que trabalha com ele, e daí, nesse meio tempo, ele já descobriu que esse amigo pegava a gostosa, que ele era apaixonado. E por isso que esse amigo dele ficava desencorajando ele de se declarar pra gostosa. Ele começa assim, não, pelo amor de Deus, você tem que acreditar em mim, toma isso aqui, faça um desejo, funciona mesmo, olha, lembra, ela não dava a menor bola pra mim, ela tá lá obcecada comigo, é por causa disso. Você vai ter que falar assim, eu desejo que o fulano, Bear, ele chama Bear, nunca tivesse desejado nada. Só que daí o amigo pega o negócio e fala assim, eu quero $1 bilhão e quebra. Daí começa a chover dinheiro, gente. Chove, assim, muito dinheiro. E o outro lá, que achava que o amigo ia ajudar, ficava com uma cara de cu e saiu correndo. Ele vai pra casa, encontrar com a louca. E a louca tá lá perturbadíssima, assim, se machucando, pegando uns vidros, quebrando na cara, não sei porquê. Daí ele está lá com a maluca lá na casa dele, e a maluca chega com um revólver. Não sei de onde ela tirou o revólver, parece que tava escondido em algum lugar, sei lá o quê, porque eles falam desse revólver antes, mas eu não prestei atenção. Ela chega com o revólver e fica assim, eu vou me matar, e se você não falar que me ama, eu vou me matar. E ele fica se batendo, assim, tô com a cara toda arrebentada. Daí ele fala assim, não, eu te amo. Daí nisso, chega o amigo dele, batendo na porta, fala assim, vamos embora, eu tenho $1 bilhão, vamos passear. Daí ele entra na casa, a louca dá um tiro nele e mata o amigo dele. Ou seja, matou a amiga, matou o amigo. E daí, ele vai pro banheiro, ele pega lá uns remédios da avó, que antes, no começo do filme, ele tinha uma gatinha, que a gata comeu umas pílulas dessa e morreu. Ele tenta se matar com o revólver, mas ele não tem coragem, e daí ele pega, toma esses comprimidos da véia lá, a avó dele já tinha morrido, já quando o filme começou. Na hora que ele acaba de tomar, ele, fica assim, aconteceu alguma coisa, gente, o que será que aconteceu? Daí ele abre a porta do banheiro, a maluca lá quebrou o negocinho e fez ele ficar apaixonado por ela. E daí eles ficam lá se beijando, só que daí ele começa a espumar pela boca e morre. E o que acontece quando ele morre? A outra volta a ser ela. Só que ela cometeu 2 assassinatos. E daí o filme acaba assim, a menina lá gritando, o corpo da outra menina que ela matou, ela botou lá na casa dele, ou seja, tem o corpo do amigo que ganhou $1 bilhão, o corpo da filha do dono da loja de música, o corpo dele e a menina lá toda arrebentada, ou seja, ela se fudeu, né? E no final ela não tinha culpa de nada, né? Ela só queria transar com o outro amigo dele, e ele, lá romântico, deprimido, carente, em vez de fazer terapia, achou que arrumar uma namorada ia ser o fim dos problemas dele, né? Enfim, odeio pessoas românticas
odeio, assim, tenho muito preconceito com gente que namora e fica de pipipi, popopó, sabe? Sabe gente que começa um namoro e fica obcecado com a pessoa, toda a vida muda? Eu tenho muito preconceito com isso, gente. Eu sei que 99% das pessoas são dessa forma, mas eu que sou uma pessoa aromântica, eu nasci sem esse chip e eu não consigo entender. É uma coisa que eu fico, assim, realmente chocado que isso aconteça e que as pessoas busquem por isso, porque é claramente uma coisa, sim, não vai dar certo, né, gente? Vai dar certo 1, 2, 3, 5 anos, daqui a pouco não vai mais dar e vai dar mais trabalho pra desfazer, né? E é por isso que eu achei que eu ia achar esse filme irritante, mas no fim eu achei meio legal. Enfim, e esse foi o meu review do filme Obsessão, e se eu fosse vocês eu ia assistir de qualquer jeito, porque eu devo ter contado tudo errado, né? Aparentemente eu tenho muita dificuldade de contar algo que eu não me preparei para contar, o que foi o caso desse filme. Mas enfim, o próximo assunto que eu tratei essa semana foi a respeito dos ataques de tubarão lá no Pernambuco. Vocês viram no Pernambuco? Teve ataque ontem e hoje. Vamos ver primeiro esse aqui, ó. A gente falou agora há pouco com a oficial do Corpo de Bombeiros e agora eu trago entrevista com Danise Alves. Ela é secretária executiva do CEMIT, que já adiantou pra gente. Danise, bom dia. Qual a espécie desse tubarão? Ontem à noite a gente teve acesso à lesão, né? E os membros científicos do CEMIT identificaram como uma espécie de tubarão cabeça chata. Tá. Né? A mesma espécie, inclusive, que teve relação com o incidente em Olinda, agora em janeiro. O animal, com base no tamanho do arco da mordida, tem aproximadamente 2,5 metros. Eu não entendo, de verdade, eu não estou culpando o menino, não estou culpando as pessoas, mas assim, você vai numa praia, tem essa placa aqui, ó, tubarão. Vocês vão entrar, tipo assim, vocês entram, assim, desculpa, gente, tem uma placa falando. Tubarões relacionados aos incidentes é o tubarão cabeça chata e o tubarão tigre. Eu ouvi falar que o tubarão tigre, diferentemente do tubarão branco, que tem mais em outros lugares, né? O tubarão branco, ele morde e cospe, ele não continua. O tubarão tigre, pelo que eu vi um especialista falando, ele continua a morder, ele vai lá, nhaque, 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 nhaque. Esse menino levou várias mordidas, foi na mão, membros superiores e inferiores. Danise, é uma dúvida agora que eu vou falar contigo de muita gente. A gente tem a plaquinha aqui. Perigo, área sujeita a ataque de tubarão. Evite banho de mar. Por que não a proibição e apenas para evitar? Então, porque existem trechos da praia em que a gente considera que o banho de mar pode ser seguro, né? Logo aqui à frente existe uma área abrigada por recifes que forma essas piscinas naturais e o banho pode ser feito. Agora, nesse caso aqui, em que mesmo na maré baixa não tem esse abrigo, é para evitar realmente, né? E ainda mais as condições que o mar estava ontem, né? No dia anterior tinha chovido, então a água estava turva, a maré estava enchendo. Então os animais eles confundem as presas naturais com pessoas, porque ele não enxerga e ele vai tentar investigar de outras formas, como por exemplo por mordidas. O menino João Lucas sofreu ferimentos graves nos membros superiores e nos membros inferiores. Então você acha assim que esse tubarão, ele tava assim, gente, ele tava comendo o menino. Agora vamos ver o outro. Esse outro ataque que teve hoje, o tubarão já comeu a perna dela inteira. Mais um ataque de tubarão assusta o litoral de Pernambuco. É o segundo caso registrado em apenas 2 dias. Uma jovem de 19 anos, identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, foi atacada na tarde desta segunda-feira na praia de Boa Viagem. Vocês já foram na praia de Boa Viagem? A cada 2 metros tem uma placa. Não entre na água, não entre na água. Olha o tanto de gente na água. Segundo o primo da vítima, a jovem já saiu do mar sem a perna direita. Sabe, assim, não tô culpando ela, mas assim, olha aqui. Área sujeita a ataque de tubarão. As pessoas entram. Eu lembro que quando eu e a Marina fomos tocar lá em Recife, eu esqueci o nome do festival, e daí a gente chegou do show de noite no hotel, que era de frente pra Praia da Boa Viagem, e daí a gente começou a ouvir uma gritaria, eram pessoas na janela dos prédios gritando para umas pessoas saírem do mar, porque elas eram, e era, sabe quem? Eram umas pessoas lá de Curitiba, de uma banda lá de Curitiba que eu não sei o nome. Inclusive, eu acredito que uma dessas pessoas que estavam boiando de noite, no escuro, na praia de Boa Viagem,
era o psiquiatra da Marina, boiando assim. Aí o povo, sai daí, tem tubarão. Eu nem quis ver, porque pra mim eles iam ser comidos pelo tubarão. Ah, mas não aconteceu nada. Pois é, que sorte, né? E um outro assunto que foi muito falado essa semana foi lá da gay Mike e do suposto OVNI que apareceu na chácara dele lá no Paraná. Só hoje eu fiquei sabendo do Mike Leão e o disco voador. Tá todo mundo falando disso há dias já. Há dias, aconteceu dia 31, né? Hoje é dia 2. Mas ontem eu passei incólume por esse assunto. E então acho que hoje a gente pode falar um pouco de disco voador, de medos, do desconhecido e essas coisas. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas no ano de 2015 eu morei por um ano inteiro no sítio. E naquela época o meu pai, ele morava lá na cidade de Bragança Paulista. Ele só ia ao sítio todos os dias para trabalhar, né? Meu pai, ele é uma pessoa do café. Então ele planta café, ele compra café, ele torra café, ele vende café. E ele ia ao sítio todos os dias para fazer esses rolês lá dele do café, mas eu ficava lá todo dia sozinho. Eu tenho esse local de fala de morar num lugar isolado, sozinho, e à época, ainda em 2015, nem tinha Starlink. Então assim, eu tinha um modem da Vivo de 3G, gente, assim, que funcionava quando queria. Durante a noite funcionava um pouco melhor, mas assim, durante o dia, assim, quando batia um vento a internet vinha, mas daí parava de ventar a internet ia embora. Bom, a sorte do Mike é que lá no sítio dele pega celular, né? Lá no sítio do meu pai não pega celular, é uó, assim, se você quer usar o celular você tem que subir um barranco, assim, ficar lá perto da caixa d'água. Assim, às vezes pega. Daí, assim, graças a Deus existe o Elon Musk e infelizmente existe o Elon Musk, né? Realmente a Starlink salvou lá o campinho do Biriçá. E daí eu ia contar que quando eu morava lá no sítio, esse ano todo que eu morei, 2015, meu sonho era ver um disco voador. Todo dia de noite eu saía assim no alpendre e ficava olhando pro céu. Vi umas coisas piscando, mas era aqueles balão meteorológico, aquelas coisas. Eu nunca vi um disco voador. Eu tinha muito mais medo de gente do que de disco voador. Porque quando você tá numa casa, sozinho, assim, sem ninguém, a quilômetros de distância, porque tudo bem, tem a casa do caseiro, mas a casa do caseiro é a mais de 1 quilômetro da casa da sede do sítio. Se algo acontecesse comigo, sei lá, alguém fosse lá invadir. Primeiro assim, que as portas é tudo de madeira. Aquela porta da sala do sítio não precisa nem chutar. Você vai com a mão assim, ela arromba. Então eu ficava com medo. Eu trancava a porta do meu quarto e eu dormia com um pedaço de pau. Tipo um bastão assim, do lado da cama. Inclusive, vou contar, quando eu voltei de Portugal, em 2021, no meio da pandemia, esse apartamento aqui estava alugado. E o Tomás, que era a pessoa com quem eu morava em Portugal e voltamos junto pro Brasil, ele alugou um Airbnb para ele ficar, até ele alugar o apartamento dele, e eu fiquei no sítio até o Tomás alugar um apartamento para eu poder ficar na casa do Tomás até o meu apartamento, que era esse aqui, acabar o contrato de locação. Ia demorar uns 6 meses. Então eu fiquei uns 2, 3 meses morando no sítio. E aí foi ruim porque eu estava sem carro. Então eu ficava no sítio, isolado, sozinho, sem carro, né? Sei lá também, fui picado por uma cobra. Eu ia pegar o carro e dirigir, eu ia morrer, né? A jararaca me picou, eu ia morrer no meio do caminho, né? Daí teve um dia que eu quase infartei. Porque meu pai ainda morava na cidade, lá com a mulher dele. E nesse dia, meu pai se brigou com a mulher e veio pro sítio, só que ele não me avisou. E eu sou uma pessoa que me deito às 9 horas da noite há muito tempo. Principalmente no sítio, que é um lugar assim, escureceu, friozinho, tava friozinho na época. Amigo, já fui pro meu quarto, assim, liguei o aquecedor, deitei na cama e dormi. Daqui a pouco eu ouço um barulho de carro, vindo, e do carro para na frente da casa e eu já gelei, assim. Porque meu pai não tinha por que ir para o sítio. Era domingo. Tipo, ele tinha acabado de... Ele e a mulher dele estavam no sítio, eles voltaram para a cidade para dormir lá e eu fiquei na casa sozinho, sem carro. Eu fui para minha caminha, deitei e dormi. E daí eu acordei com esse barulho de carro vindo
os cachorros latindo, o carro parou, daqui a pouco a porta abriu, eu tive certeza que era assalto, roubo. Eu tive certeza, porque, assim, geralmente essas pessoas que roubam sítio, chácara, eles assaltam quando não tem ninguém. E eu tava sem carro. Então, para qualquer pessoa que passasse na estrada ia achar que aquela casa tava vazia. E daí? Sei lá quanto tempo passou até eu entender que era meu pai. E meu pai estava completamente bêbado. E ele batia as portas. Pá! E daí ele trouxe caixas, ele jogava as caixas no chão, porque ele devia estar puto, que ele brigou com a mulher dele. E mala arrastando. Eu puxei a coberta assim, ó. Eu tava tremendo, suando frio, assim, meu coração assim, e eu não sabia o que fazer. E eu tava só esperando o momento que a pessoa ia tentar entrar no meu quarto. Porque assim, meu pai entrou na casa igual um elefante, assim, pá, batendo as coisas, jogando as coisas. Peguei meu celular e mandei um recado pra ele. Falei assim, oi pai, tudo bem? E daí na hora que eu mandei, fez o barulhinho do Samsung dele, que era um barulho muito específico. Daí eu falei, ai, meu pai. Daí eu abri a porta e falei, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, amanhã a gente fala. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fechei a porta e dormi. Daí eu fiquei até feliz que meu pai estava em casa. Porque assim, gente, sério, eu nunca passei tanto medo na minha vida. Eu tinha certeza que eu ia ser assassinado aquele dia. Eu já tava pensando assim, eu vou empurrar a cama na porta, já imaginando assim, apocalipse zumbi, como que eu faço? Tipo, boto a cama em pé, pego uma estante e ponho assim, apoiada na parede pra ninguém conseguir abrir a porta. Mas daí o que eu fazia na janela? Nossa, assim, tudo foi péssimo. Foi mesmo. Acho que até hoje eu nunca mais passei tanto medo na minha vida. E se vocês estavam achando que um review de filme tava pouco, eu fui assistir Backrooms também. Então vamos começar falando dessa bobagem. Resolvi ir ao cinema hoje, né? Porque eu não tinha nada pra fazer, como sempre. Tinha combinado o Carlinho de vir aqui gravar a Caixa Baixa, daí deu 3h30, ele não apareceu, falei, eu vou cuidar da minha vida, vou me mimar, vou fazer o quê? Vou no cinema, né, eu pago meia, né, eu tenho problema, eu sou PCD, mas assim, eu sempre compro meia e na hora que eu mostro, assim, nunca ninguém me pediu uma prova de que eu tenho direito à meia entrada. Ou seja, a meia entrada já virou assim, qualquer um use e dane-se, né? Fui ver essa bobagem, porque era 3h30, daí ainda subi a pé até o shopping, que dá uns 15 minutos. Daí cheguei no shopping, fui lá na Daiso, ver se tinha o filtro de café, ainda não tem. Daí comprei uma água, daí eu vi que ia ter uma sessão 4h10. E já era 4h10. Só que assim, o filme começa às 4h10, os trailers vão começar às 4h20, ou seja, 10 minutos atrasado. E você vai ter que ver um monte de trailer e de propaganda. Assim, 20 minutos, 25 minutos de propaganda. O filme foi começar, sei lá, 5 horas da tarde. Tipo assim, uma palhaçada. Cheguei no cinema, a luz já tava apagada, mas já era 4h15 a hora que eu entrei. Tava cheio de criança. Cheio. Já fiquei mal-humoradíssimo. Porque assim, não era uma, não era duas, não era 10. Assim, o cinema estava lotado. E tudo de criança de escola, do 6º, 7º ano, em gangue. E assim, todos, cada um com uma pipoca maior que o outro. Uns balde de refrigerante, falando, jogando pipoca no outro, gritando. Antes do filme começar, eu já fiquei assim. Já começou essa dor de cabeça, já começou essa hora. E daí, o filme começa. Eu acho que com algum vídeo viral ou alguma reprodução de algum vídeo que fez essa história ficar famosa. E é meio filmado como se fosse em VHS, assim. Até aí tudo bem. É uma história maluca, de um lugar, assim, meio infinito, meio um pesadelo, um labirinto maluco, todo amarelo. E eu acho que essa dor de cabeça também veio do som do filme. Eu devia ter levado tampão de ouvido, porque é um som muito irritante o tempo inteiro, assim, um monte de vozes e pipipi, sabe esses barulhos, assim? Enfim, mas até aí tava tudo bem, né? Que legal, que curioso, né? Vamos pôr images aqui. Daí começa contando a história desse homem aqui, que é o Clark, que ele tem uma loja de móveis, que é gigante, e daí a loja dele é super flopada, igual ao meu canal de YouTube. Ninguém vai lá, ninguém compra os móveis dele, daí você descobre que ele foi chutado de casa pela esposa, daí ele vai na psiquiatra, que é essa moça aqui, ó. E eu fiquei muito perturbado porque ela é a
cara da minha amiga Luísa da faculdade, e daí toda hora eu ficava olhando ela e lembrando da Luísa, então isso também prejudicou um pouco o meu entendimento do filme, entendeu? Porque essas coisas acontecem, eu começo a ficar perturbado, falando, nossa, igual a Luísa, gente, a Luísa, olha, igual, olha o olhar, a roupa, ai meu Deus, é a Luísa. Enfim, as partes mais chatas é a hora que ele vai na consulta com essa psiquiatra, porque daí começa um papo de coach, de psicanalista cabeleireira, sabe assim? Esses papos, sei lá, um papo chinfrim, assim, super besta, irritante. Essa moça aqui, a psiquiatra, ela tem alguma coisa mal resolvida da infância, que a mãe dela era louca, e daí a mãe dela, tem uma hora que mostra a mãe dela sendo internada quando ela era criança. Daí eu fiquei pensando assim, mas como que essa criança que foi criada por uma mãe completamente louca, abusiva, e ela tem umas memórias também de, sei lá, de entrar nesse possível mundo paralelo, esquisito. Eu não entendi, gente, sei lá, devia estar preocupado pensando que ela parecia a minha amiga Luísa, não entendi essa parte, mas eu fiquei com essa impressão, entendeu? Quando ela era criança, ela de alguma forma teve contato com esse mundo esquisito aí. Daí, o Clark, ele tá lá na loja falida, ele dorme lá, inclusive a loja dele é uma loja que vende móveis, então ele dorme no mostruário da cama, assim, e daí, logo no começo do filme já vai lá um eletricista, porque ele fala assim, essa loja tá com uns problemas de fiação, porque as luzes ficam piscando, e não sei o que, pipipi, daí o eletricista vai lá, assim, sei lá, um personagem péssimo. Daí ele abre lá a caixa de luz e daí ele vê que tem lá um monte de disjuntor e daí tem os disjuntor assim tortinho assim, ó, embaixo diferente vermelho, e fala, mas o que é isso? Olha, por que está torto? O que? Daí, mas o questionamento não é quem fez isso, é aonde isso está ligado. Daí o homem tá lá um dia na cama do mostruário lá bebendo, assistindo TV, daí a TV apaga, daí começa a piscar uma luz do andar de baixo, assim, que tem uma escada, daí ele desce, a luz apaga, e daí ele olha pra parede assim, e na parede tem tipo, sabe uns drywall assim, daí o drywall não foi completamente encostado, ficou um vão assim, dava pra ver uma luz. Daí ele chegou perto disso, pôs a mão, passou pro outro lado. Daí de repente o filme ficou todo amarelo, assim, uma cor desagradabilíssima. Um barulho de zzz, sabe, umas vozes, assim, muito chato. Daí tinha um monte de móvel empilhado, daí ele fica horrorizado, assim, ele começa a andar pelo lugar, assim, ele vê que é muito grande, daí eu acho que ele se assusta, porque ele vê que tem alguma coisa andando por lá, e ele fica assustado e volta lá pra loja dele. Tudo bem, ele tava bêbado. Mas, ao invés de chamar a polícia, ligar pra alguém, não, ele vai dormir. No dia seguinte, de novo, ao invés de ligar pra alguém e falar, olha, vem aqui comigo, vem ver isso que eu encontrei, não, ele vai na consulta da psiquiatra. Daí ele chega lá, começa a contar a história pra psiquiatra, daí ele fica super ofendido porque a psiquiatra não acredita nele, ele sai correndo e fala, eu vou voltar aqui com provas. Daí, a ideia genial dele é passar na casa dos dois empregados que trabalham na loja dele, porque o menino tinha uma câmera que ele filmava as propagandas. Até aqui nessa imagem aqui, ó, que ele tá vestido de pirata. Sabe aquelas propagandas que tem nos Estados Unidos de loja, de imóvel, sabe? Isso, aquelas propagandas trash dos anos 90. E daí ele fala pro menino, pega a sua câmera e vamos lá pra loja fazer uma pesquisa. Daí ele leva as duas crianças, porque duas crianças, deve ter, sei lá, 18 ou 19 anos, leva pra esse lugar amarelo aí, e daí ele amarra uma corda no menino que tem a câmera e manda o menino descer um buraco, assim, que tem uma rampa. Daí na hora que o menino chega lá embaixo, daí ele acha uma pilha de roupa e ele vê a camiseta que ele tava usando numa cena anterior. O menino tá lá embaixo, daí vem lá o monstrão, que é esse aqui, porque não aparece inteiro, mas aparece só um pouquinho, você acha que é esse bicho aqui. Daí o menino volta correndo, me puxa pela corda, daí ele vai puxando a corda, daí na hora que ele sai lá fora do buraco, né, ele fica tentando se desamarrar, não consegue, o bicho puxa ele lá pra baixo, e daí todo mundo cai no buraco e o menino morre. Fica uma trilha de sangue, assim, por uma porta que tá deitada, assim. Daí a menina sai correndo pra um lado, o dono da loja sai pro outro lado, daí fica lá. Até aí tudo bem. Porque essa hora tem alguma ação, dá um susto, assim, tem uns jumpscare legal. E até aí, apesar de todo o desconforto, do barulho, do amarelo, não sei o que, os cenários são muito bons, assim, tá legal, até aí tá tudo bem, gente. O homem lá, tem uma hora que ele chega lá num lugar que parece o banheiro do filme A Substância, a menina fica gritando, Clark, aonde estava? Abre a porta, daí o cara, não, mas eu não estou te vendo, né, não sei o que. Daí o bicho vem,
também dá a entender que é esse bicho aqui, porque não mostra ele inteiro. Até então a gente não viu que o bicho é só o piratão lá. Na hora que o bicho vai pegar o cara, apaga, daí focamos na moça que parece minha amiga Luísa. Até aí, no filme, aparece um homem que é tipo um homem super normal, que aparece às vezes olhando esse lugar de uma televisão e dá a entender que tem alguém olhando isso. E daí o filme começa a ficar muito chato. Ela começa a ter uns flashbacks da mãe dela, que a mãe dela era muito louca e que ela aparentemente era uma criança que foi até abusada psicologicamente pela mãe. E daí fica mostrando que a mãe mantinha ela numa sala na casa delas com jornal nas paredes e ela não podia ir pro lado de fora. Daí tem uma cena que a criança tenta sair, a mãe fala: eu nunca deixei você abrir a janela, ir para o outro lado, eles estão por todos os lados. E daí corta, mostra a mãe sendo internada. A moça, ela começa a ver que o homem lá nunca mais foi na sessão e ela vai até a loja dele. E daí quando ela chega na loja, a loja tá fechada, cheia de carta, assim, enfiada, mas ela abre a porta aberta, daí ela começa a andar pela loja, a luz lá do andar de baixo começa a piscar, daí ela desce, daí ela vê que o homem marcou na parede com uma fita crepe azul, assim, o lugar onde que passa. Daí ela tá lá olhando, daí vai uma mosquinha, assim, ó, bzz, 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 e passa pro lado de lá. Daí ela vai lá, bota a mãozinha, tipo assim, cria-se uma situação de tensão, como se tivesse alguém chegando na loja, e ela se joga pro lado de lá. Daí ela chega aqui, essa cena aqui, ó, é bem a hora que ela vai pro lado de lá. Essa aqui, ó. Não essa aqui que ela tá ensanguentada. Isso aqui já é quase no fim do filme. Ela começa, Clark. E ela vai andando e vai vendo as coisas, né? Salas com cadeiras empilhadas, ó. Com coisas. Assim, o cenário é muito legal mesmo, assim. Ela chega lá num lugar sem saída. E daí tem um desenho desse bicho, só que ele já tá de chapéu de pirata. E daí tem umas frases ridículas escritas, assim. Ai, nem vou tentar lembrar porque era ridículo. Parece que tem alguém vindo assim no corredor, só que era o Clark. E daí eles começam a fazer tipo uma sessão de terapia ridícula, falar um monte de baboseira, assim. Essa parte aí eu já tava assim, respondendo mensagem no celular, gente. Porque assim, ai... Daí, ele pega e dá um mata-leão nela e fala, ai, é pro seu próprio bem. Daí ela acorda, ela tá amarrada numa cadeira. Aí o filme estragou de vez. E acho que já tava, assim, na metade, um pouco depois da metade. Mas assim, foi muito difícil assistir a partir daí. Ela tava amarrada numa mesa, era uma sala. Daí tinha tipo assim, um bicho que já tinha aparecido, que era tipo um homem sentado numa cadeira de roda que ficava acendendo e desligando um abajur. Ele era todo deformado. Daí na mesa tinha um homem que tinha vários olhos assim. Dining table scene. Vamos ver se aparece. Ó o homem aqui, ó, que ficava na cadeira de roda, ó. Ah, daí tinha essa mulher aqui, ó, no canto, tá vendo, ó? Ela é toda esquisita. E daí tinha um homem também sentado na mesa. Junto com eles, ele fala assim, ah, o bom dessas pessoas que estão aqui é que elas não sentem dor. Daí ele tá com uma faca de caça na mão assim, enfia na cabeça do homem. Daí ela fica assim, oh! E daí vem a coisa mais ridícula, que ele fala assim, ah, dá pra gente comer eles. Assim, ele abre a camisa do homem, puxa assim, ó, tipo um homem feito de arroz. Sabe arroz japonês empapado? Ele fica puxando assim, ó, e põe no prato dela. Tipo, ridículo isso. Daí eles estão lá sentados na mesa, e daí ela tá amarrada, daí ele começa a falar pra ela assim, ah, vamos fazer a terapia. Mas daí eles começam a fazer um teatrinho que eles já tinham feito antes, pra ele falar a respeito do dia que a mulher dele pôs ele pra fora de casa. Ele começa a fazer isso de novo, daí começa o papinho de psicanálise de cabeleireiro. Ai, eles são memórias do lugar, eles são as coisas que o lugar se lembra, foda-se. E daí ele começa a gritar, e ela começa, daí uma hora ela explode, fala assim, eu não posso te ajudar, sabe por que a sua esposa te deixou? Porque você é um bosta, você só reclama, daí ele fala assim, ah, mas eu não quero mudar. Daí ela fala, então não muda. Daí ele fala assim, ah, aqui é o único lugar que eu já senti que eu pertenci. Daí ela fala, então fica aqui, mas deixa eu ir embora. Daí ele falou, tá bom. Daí ele levanta, vai desamarrar ela. Na hora que ele tá desamarrando, chega o piratão. Daí você vê que o bicho não é esse bicho aqui, que é muito mais legal,
que é ele, que é o piratão dele, e daí o piratão dele pega ele, morde ele, meio que mata ele, e a mulher sai correndo. Ela passa por vários cenários correndo, e aquela cena, né? Aí ela correndo, e daí ela olha pra trás, o bicho vindo, o piratão vindo atrás dela. Tipo, aí eu já tava assim, ai, foda-se, que filme bosta. Aí tem a cena mais ridícula, que ela chega num cenário assim, tem um monte de sofá, aqueles sofás, sabe, antigos, assim, super fofinho dela, cai no sofá e faz ai, como se ela tivesse quebrado a perna, porque ela caiu num sofá, todo estofado, tipo, não faz o menor sentido. Daí ela sai na loja, só que é a loja do além. Dessas horas eu já tava assim, nossa, mundo paralelo lá de Stranger Things, igual. Então as paredes fechadas, ela não conseguia sair, e daí ela pega o negócio, chega o piratão, ela quebra a perna de pau do piratão, o piratão cai no chão, e daí não sei o que, e daí tem um monte de galão, assim, de gás comprimido, começa a soltar um gás, e ela meio que, aquele gás dá a entender que tá sufocando ela, daí ela cai no chão, e daí o piratão tá em cima dela, daí ela tira do bolso um negócio que é tipo um molde, um pedaço de concreto, você começa a dar na cabeça do piratão, o piratão cai, e daí ela consegue fugir, entrar num corredorzinho assim, bem pequenininho, daí o piratão lá vai atrás dela, só que ele não consegue passar, e daí ela sai numa sala de um escritório onde tá aquele homem que já tinha aparecido antes, que ficava vendo as pessoas pelo CCTV lá. Daí é meio como se fossem assim, pessoas do governo. Daí vira meio arquivo X, não dá pra entender o que tá acontecendo, mas você vê que aquelas pessoas sabiam desse lugar e daí eles levam ela. Daí de repente ela já aparece de banho tomado, porque ela tá toda ensanguentada. Esse cara que já tinha aparecido antes começa a entrevistar ela e fala assim, não, eu trabalho nessa empresa que fazia máquinas de ressonância magnética, mas agora a gente não trabalha mais com isso e a gente mapeia esse lugar, eu quero que você me conte. E daí ela fala uma frase que o Clark tinha falado pra ela lá no começo, que explicar o que era o lugar era como você explicar o que era um cachorro pra alguém que nunca tinha visto um cachorro e pedir pra pessoa desenhar. Blá, blá, blá. Ela fala, mas o que vai acontecer comigo? Ela fica perguntando pro cara e fala assim, infelizmente isso não cabe a mim. Daí a câmera começa a descer e começa a mostrar, tipo, a casa dela, que ela morava com a mãe, que tinha a janela toda de jornal, e daí vai descendo, e daí cada vez que desce a sala vai ficando mais diferente, vai ficando mais amarela, não sei o que, até uma hora que chega num lugar e ela está sentada, mas é tipo toda errada, igual aquela mulher lá. Ela tá meio toda deformada, igual essa mulher aqui. E daí o filme acaba, gente. E daí as crianças começam a aplaudir. E daí a minha dor de cabeça já tava assim, horrível. Assim, e eu saí de lá. Eu nem esperei os créditos, eu simplesmente levantei, fiquei revoltado. E esse foi o meu review de Backrooms. Espero que vocês tenham gostado, porque assim, eu detestei e eu não iria perder meu tempo ver esse filme, ir lá ver esse filme. Espera chegar em algum streaming que você tenha e ver correndo assim, ó. Vê na velocidade 2, pula umas partes, porque assim, eita filme chato, mano. Assim, eu devia muito ter ido ver o filme do He-Man, entendeu? Fiquei revoltado. E com uma dor de cabeça absurda. E daí, do nada, eu vi uma matéria falando a respeito do filho do Edir Macedo, cujo nome artístico é Mike Macedo, mora na Califórnia e faz uns posts em seu Instagram bastante ousados. E do nada eu me lembrei de um bar de sapatão que eu frequentava junto das minhas amigas sapatões nos anos 90 e comecei a falar a respeito desse bar. Aquele bar de sapatão que tinha na Alameda Jaú, gente, como que chamava esse bar? Z-Clube, Adriano. Você perguntou para Ida Feldman e ela se lembrou, porque ela inclusive chegou a ir nesse bar junto de você nos famigerados anos 90. Gente, era demais esse bar. A gente ia lá nesse bar, era maravilhoso. Tinha um show que era uma mulher, eu acho que ela era japonesa, inclusive o nome dela era alguma coisa japonesa, não era Yoko, mas era alguma coisa, e falava assim, a japonesa erótica. E daí ela fazia um negócio que era a dança, não era, ela ficava sensualizando com uma cadeira assim, pipipipopopó, e daí as mulheres tudo em volta, batendo palma assim, e daí
ela escolhia uma pessoa da plateia para sentar na cadeira. Daí ela pegava a pessoa, punha a mão assim para trás, ela amarrava as pernas da pessoa, e daí ela começava a fazer uma dança muito sensual, assim, com a pessoa que estava amarrada na cadeira. E daí o grande finale, a japonesa ia assim, ela se afastava da cadeira, e ela era muito acrobata, ela era assim, nossa, ela era ginasta olímpica. Ela dava assim, ó, vários mortais e terminava fazendo assim, ó. Isso aqui é a pessoa sentada, ela assim, ó, pá! Com as pernas assim, ó, na cara da pessoa. Ela punha assim, ó, as pernas dela aqui pra... Ó, eu tô sentado aqui, ó. Daí vinha a japonesa erótica, pá, pá, pá. Daí ela punha a mão assim no chão, se jogava, e as duas pernas aqui, e o negócio aqui na cara. E daí as mulheres assim, ó, ela sempre escolhia as mais caminhoneiras, dessas caminhoneiras lá. Fazia tudo assim, gente, era demais. A gente ia tanto nesse lugar. E um dia eu vou contar a história do karaokê lésbico, que era o point para depois da louca de domingo. Tem que contar a história também da animadora desse karaokê, a saudosa Marie, que foi caloura no programa do Raul Gil também. Mas isso é história para outra hora. E daí eu gravei um pouco das demos do Queen Bees. Eu vou gravar umas guitarras demo, numas baterias que eu programei pro ensaio da minha banda Queen Bees, que é a minha banda nova, que toca as músicas da Debbie Cassano. E então vamos lá. Pronto, primeira música gravada. Essa música se chama Burn You Off. É uma música de uma banda da Debbie que se chamava Boom Boom Chicks. E essa música eu gravei lá na minha casa da Pereira Leite, que era a casa onde foi gravado o disco do Cansei. E eu tinha meu estudinho lá. E a música é essa aqui, ó. Vamos ver se dá pra ouvir, vai ficar... Eu amo essa música. Amo, 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 amo. Eu ouvia muito essa música. Queria um som de phaser e eu queria usar nesse... Eu adoro isso. E daí, essa banda sou eu tocando guitarra, o Fernando Brito tocando outra guitarra, a Rosa tocando baixo, a Tati tocando teclado e a Debbie cantando. E a bateria, aqui tá essa bateria programada, mas quem vai tocar é o Federico, que é meu amigo que tocava bateria no meu projeto solo. E o Federico é um puta batera. E daí eu chamei ele para tocar nessa banda, só que antes dele participar dos ensaios, eu preparei essa sessão, né? E a gente está tirando as músicas usando essa bateria eletrônica. Eu adoro esse som. Olha, você pode escolher, ó, a caixa que você quer, retro rock, enfim. E daí é isso.
E daí essa música eu já gravei. Amanhã a Deb vai vir aqui, ela vai gravar o vocal. Daí agora eu vou gravar a música Truly. Vamos lá! Pronto, foda-se, é isso aí, gente. Eu preciso da Deb, gente. Só essas duas aqui que eu consigo gravar sem ela. E daí eu terminei de gravar essas duas músicas e fui surfar na internet para consumir conteúdos aleatórios. E eu me deparei com uma postagem no Instagram, acho que de um zoológico, e um cara estava carregando um dragão de Komodo, muito grande, como se fosse um bebê reborn. E daí eu me lembrei de uma história do marido da Sharon Stone. Ah, meu Deus! Gente, por que você tá pegando esse dragão de Komodo? Isso é um dragão de Komodo, não é? É? Ele pegando o dragão de Komodo de harness. Vocês viram quando a Sharon Stone, que o sonho do marido dela era passar a mão no dragão de Komodo? Sharon Stone's husband, Komodo Dragon, beaten by Komodo Dragon, gente, essa história. Em 2001, a atriz arrumou um tour privado num zoológico para o seu então marido, San Francisco Chronicle editor, Phil Bronstein. Enfim, o sonho dele era ficar perto de um dragão de Komodo, daí o dragão de Komodo comeu o dedo dele. Ah, mas mordeu o pé. Olha lá, já ia passar fake news aqui, gente. Eu achava que tinha comido um dedo da mão, mas foi do pé. Que ideia fraca é essa? Ah, eu quero entrar na jaula do dragão de Komodo. E daí o dragão de Komodo mordeu o pé dele. Parabéns. E é claro que não podia faltar a história daquela tonhona de 37 anos que enganou uma família que ela era apenas uma criança de 11 anos. Caso bizarro, falsa adolescente presa. Gente, sério, ela tinha 11 anos, ela fez uma festa de aniversário de 12, olha a cara dessa pessoa. Quem que vê isso? Gente, as pessoas estão com o cérebro carcomido. A internet acabou com o discernimento das pessoas. Olha a cara dessa pessoa. Como que alguém olha isso e fala assim, ela tem 11 aninhos, eu fazia mamadeira para ela, que vergonha. Ela comendo danoninho, ai que vontade de comer um danoninho. Há dois crimes, pelo menos aqui em Joinville, né, que é estelionato e a falsidade ideológica. Ela chegou a ter uma festa de 12 anos, eles fizeram uma festa para ela usava chupeta, né, o bico, mamadeira também em alguns momentos, e no relato eles sempre tratavam ela como uma criança, né? Ela fazia aquela voz mais infantilizada e contava essa história que ela estava fugindo de um pai abusivo que tinha abusado dela, que tinha dado hormônios para ela, para que ela crescesse, por isso ela teria uma aparência mais madura mesmo tendo os 12 anos. É muito maravilhosa. Aplicou o mesmo golpe em outros 4 estados. Gente, se deixasse essa mulher, ia estar com 60 anos falando assim, eu sou uma garotinha. De acordo com o delegado responsável pela investigação, ela sequestrou emocionalmente a família. Tá, mas assim, como você diz que ela foi adotada? Porque assim, que tipo de adoção foi essa? A pessoa assim, eu posso estar enganado. Por exemplo, se eu for na rua, encontrar uma criança em situação de vulnerabilidade e essa criança me pedir ajuda,
eu colocar essa criança dentro da minha casa e eu assumir a responsabilidade por essa criança, será que eu não posso estar incorrendo em alguma coisa errada juridicamente? Porque assim, adotada, essa família acolheu essa criança em situação de vulnerabilidade. Agora, é permitido por lei isso? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eu sei de um caso de um casal de gays que adotou uma criança que era filha de uma empregada, mas eles pegaram essa criança de alguma forma legal. Eles conseguiram adotar essa criança. Essa criança tem mãe, sabe? Existe toda uma barreira jurídica do Código Civil para essa criança ficar legalizada. É tudo errado, gente. Eram pessoas com boa situação financeira e na casa deles, Amanda vivia uma vida confortável. A primeira pessoa a suspeitar da história foi uma tia da família, que nunca acreditou que Amanda era menor de idade. Ela pesquisou na internet e descobriu um caso muito parecido no Rio de Janeiro. Quando soube disso, o casal resolveu denunciar. Vamos perguntar pro chat GPT? Eu tenho curiosidade de saber se a família pode ser responsabilizada no campo civil por acolher uma suposta criança e não regularizar a situação de adoção, mas a família manteve uma suposta criança de 11 anos sob sua guarda por 14 meses. Vamos ver o que eles respondem. Delicada. Até que ponto uma família pode manter uma suposta criança sob sua guarda por mais de um ano sem formalizar a situação perante a justiça ou os órgãos de proteção? É isso que eu fiquei pensando, gente. Entendeu? É só uma minhoca que surgiu na minha cabeça. Embora a família apareça até o momento como vítima, especialistas em direito da infância apontam que o acolhimento prolongado de um menor normalmente exige regularização formal, ainda que inicial por meio de guarda provisória, pipipi. Pois exatamente, até porque, gente, uma criança de 11 anos precisa estar aonde? Na escola. Vocês estão entendendo? Essa história é muito sem pé nem cabeça, gente. É muito sem pé nem cabeça. Porque, independentemente da fraude alegada, uma criança de 11 anos estaria sujeita a obrigações legais objetivas, matrícula e frequência escolar obrigatórias. Eu não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, toda criança de 6 a não sei quantos anos, por lei, precisa estar frequentando uma escola. Acompanhamento para os responsáveis legais, ou seja, todo mundo ali na família não tinha guarda legal da criança. Documentação regular, eventual acionamento da rede de proteção. Exatamente. Esse caso aí, coitada da família, mas essa família estava fazendo uma coisa errada. Ai, mas eles estavam ajudando. Tudo bem, gente. Enfim, entendeu? Pra mim, essa história tem um cheirinho, assim, muito ruim de coisas que eu nem vou mencionar. É melhor não. E depois eu gravei mais um pouquinho das demos do Queen Bees. Vamos dar continuidade nas gravações do Queen Bees. Chegou alguém. Então vamos pausar um pouco, né? Até. Era a Deb, ela gravou vocais nas 5 músicas que a gente tinha.
Obviamente não tá tratado, não tá nada, né? E aí eu tava comendo as minhas deliciosas carolinas, que fazem parte da minha dieta. E pra finalizar, quero fazer uma reclamação. Aquela bicha louca do Cody Critchlow, do Sean, tirou o videoclipe mais maravilhoso da música Clown. Ele tirou do ar. Eu estou chocado. Agora que ele virou meio padrão, né? Agora que ele tem essa estética mais masculina, ele resolveu tirar. Daí eu perguntei pro Gemini, né? Por que o Cody Critchlow tirou o vídeo da música Clown? Falou assim, ele trata o projeto Sean como um projeto de arte ultra curado. E daí ele tirou do ar, porque ele não gostava mais. Chocado. Muito triste, né? e é isso. Pra terminar, vou pôr aqui o grande finale de uma das demos do Queen Bees. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê a semana que vem. Se vocês tiverem interesse, me sigam lá no YouTube. Todo dia a gente tem um encontro marcado para consumir conteúdo aleatório, falar bobagem e construir essa relação bonita de amizade que a gente tem. É isso, pessoal. Falou, até semana que vem. Aqui, pá! Tem que ter um pá aqui no fim. Já deu, né? Paz.